A gente conversa agora com Charles Alcântara, presidente da FENAFISCO, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Boa noite, Charles, seja bem-vindo. Boa noite. Poxa, que bom. Eu estava aqui meio assim, aflito, porque deu um problema tecnológico. Estava tentando pelo computador, mas enfim, agora pelo celular. Eu acho que está tudo bem, né? Me vendo bem e ouvindo bem, né? Tudo tranquilo, perfeito, Charles. Bom, a Prazer gente falar já com a fez essa TVT sobre o introdução. Charles, eu assunto. queria que você trouxesse para a gente aí essa questão, né? Eu dei o exemplo da Argentina e da Bolívia, que aprovaram aí projetos de leis por conta, taxando aí as grandes fortunas, e falar dessa questão que vem ouvendo cada vez mais aqui no Brasil, que vai ganhando força, essa questão de taxar aí os super ricos no país. Lembrando, Charles, e aí fazer uma brincadeira, para o dono da mecânica, para o senhor que vende no pequeno comércio, nós estamos falando de grandes fortunas, pessoal. É isso que a gente fala quando taxar grandes fortunas e os super ricos no país, não é isso, Charles? Pois é, exatamente, né? Aqui no Brasil a gente tem um problema que a gente precisa resolver, né? Discutindo abertamente, francamente, é que uma parte considerável da nossa classe média, média baixa, enfim, se considera rica, né? Milionária. Quando a gente fala em taxar super rico, daí porque a gente até cunhou essa expressão super rico para lembrar o super-homem, né? Porque quando a gente falava rico, essa turma se sentia rica. Então a gente criou o termo super rico exatamente para tentar diferenciar, né? É um extrato da sociedade assim, é muito pequeno. Nós estamos falando aí de não mais do que 60 mil pessoas num universo de 210 milhões, que é a população brasileira. É a turma aí que ganha aí 60 mil, 70 mil por mês, que tem um patrimônio de mais de 10 milhões. Enfim, é desses que a gente está falando, essa turma aí de cima, o 0,3% da população do topo. É o topo do topo, 0,3%. Nós estamos excluindo 99,7% da população. Tá? Essa turma, a gente tem que dizer assim, com todas as letras, não paga imposto no Brasil. Ou paga muito pouco, ou, dito de outra maneira, paga muito aquém daquilo que tem condição de pagar e deve pagar, como nas nações mais desenvolvidas, menos desiguais que o Brasil, onde se tributa adequadamente, ou ao menos mais adequadamente, renda e patrimônio. Enquanto a gente não enfrentar essa agenda, a gente vai ficar com muita dificuldade de enfrentar aquilo que a gente considera a maior chaga, o maior problema brasileiro, que é a desigualdade. Esse é o maior problema. E você resolve, enfrenta esse problema taxando adequadamente os super ricos. Tá? Então, nós somos assim, nós estamos numa posição vergonhosa. Agora, recentemente, dia 15, saiu aí o último relatório do PNUD sobre desigualdade, a concentração de renda no topo. Veja que posição vergonhosa do Brasil. O Brasil é o terceiro pior país do planeta, dos pesquisados, que concentra a renda no 1%. O 1% no Brasil concentra 28,3% da renda nacional. Só 2 países estão piores que o Brasil, concentram mais, que é Moçambique e República Centro-Africana, que concentram 1%, concentram 30%, e o Catar, que é aí uma monarquia absolutista, que concentra 29%. Depois é só o Brasil. Nós somos, vejam, para concluir o raciocínio, nós somos uma das 10 economias do planeta, já fomos melhores, é verdade, tá? Mas estamos entre as 10, por enquanto, do planeta, mas somos a 84ª nação em índice de desenvolvimento humano. Tem alguma coisa errada aí. A gente está entre as 10 maiores economias do planeta, mas quando a gente vai avaliar IDH, a gente está na posição 84. Né? Saímos da posição 79ª e fomos para 84. Isso saiu esta semana. E, enquanto isso, o rico no Brasil não paga imposto. Charles, em um recente artigo que você escreveu, você cita o estudo Tributar os Super Ricos para Reconstruir o País, que traz ali a informação de que a taxação de forma progressiva no Brasil
poderia incrementar aos cofres públicos a quantia de 40 bilhões de reais ao ano. Quer dizer, tributar os super ricos é imprescindível para garantir renda, reduzir aí o desemprego que está altíssimo no país e produzir justiça social hoje no Brasil, Charles? Sem dúvida. E veja, nós estamos falando apenas do IGF, que é um imposto previsto na Constituição, ou seja, já há mais de 30 anos, há 32 anos, lá no artigo 153, e que até hoje não foi regulamentado e instituído no país. Apenas o IGF. Eu estou falando apenas de cidadãos e cidadãs que têm um patrimônio superior a 10 milhões de reais. Veja, eu vou repetir. Superior a 10 milhões. Todo mundo que tem um patrimônio de até R$ 9.999,99 ficaria livre do IGF. Então, o IGF é só para cima disso. 40 bi por ano. Se nós mudarmos a tabela do imposto de renda, criando novas alíquotas para as rendas superiores a 40, 50 mil reais por mês, se nós mudarmos essa tabela, nós estamos aí falando de mais quase 200 bilhões. Vejam, nós estamos falando IGF, imposto de renda, só aí dá 200 bilhões por ano. E aí a gente está no país entrando em 2021 com o grande risco de não ter mais auxílio emergencial. E nós sabemos, vocês aqui sabem, que se não tiver mais auxílio emergencial em 2021, isso aqui vai virar uma tragédia, mais do que já é, um caos. A população não suporta, a população mais pobre, mais vulnerável com a pandemia, que está morrendo, já são mais de 180 mil mortos. Então, veja, não tem como sustentar o país sem auxílio emergencial ano que vem, com essa pandemia que voltou a crescer no país. Tá? E aí o governo, nós estamos aí no dia hoje é dia 18 de dezembro, e não se tem perspectiva de continuidade do auxílio emergencial em janeiro. Isso é uma tragédia. Enfim, a gente tem que discutir isso no país. E uma parte da solução está, repito, taxando adequadamente quem pode pagar e pode contribuir mais com o país nesse momento. Agora, Charles, como é que tem essa discussão, vocês da FENAFISCO, tem essa discussão, como é que vocês chegaram até o Congresso, como é que introduziram essa discussão, como é que vocês como que foi aceito essa proposta lá em Brasília, se é que já chegou? O que vocês estão pensando nisso em relação aos nossos deputados e senadores? Porque a gente sabe, quando a gente fala taxar grandes fortunas, começa a ter aquele burburinho, o neguinho começa a ficar escorregadio daqui, escorregadio da acolá, mas a gente sabe que é extremamente importante, até porque você acabou de falar, né? Porque é uma população muito pequena do país, 60 mil brasileiros que detêm aí esse título de super ricos, né, em todo o Brasil. Então, como é que está essa discussão referente aí lá em Brasília com os deputados, com o Senado Federal? Ela já existe? O que você pode trazer para a gente? A discussão existe, mas a gente tem que reconhecer que esse é um problema da democracia brasileira, não é? O problema da democracia brasileira é que a nossa representação política, ela é uma representação política distorcida da realidade do país. Se você pegar o perfil, a composição, por exemplo, do Congresso nas duas casas, seja Câmara, seja Senado, e isso se repete nas casas legislativas dos estados, dos municípios, a gente vai ver que a composição dessas casas legislativas não reflete a realidade da sociedade brasileira, não reflete pelo viés, pelo recorte de raça, né? Nós somos uma população de maioria negra, mas a maioria das casas é branca, de homens. Somos uma sociedade de maioria de mulheres, mas nas casas a maioria de homens. Somos uma sociedade com maioria esmagadora, eu não diria esmagadora, eu diria esmagada, de trabalhadores, mas a maioria que está no Congresso é de empresários, de gente do agronegócio, gente do sistema financeiro. Tá? Então, vejam, essa é a nossa representação. E é claro que essas agendas de taxação dessa gente cheia de dinheiro, essa gente é que está super representada no Congresso, e nós aqui, que vivemos do trabalho, estamos subrepresentados. Então, essas agendas têm uma dificuldade muito maior.
Todo mundo bate no ombro, ok, é muito bonito, muito legal, acho que nós temos que fazer, mas essas propostas elas vão sendo engavetadas. A pandemia acabou escancarando esse drama social, essa chaga, essa desigualdade. E, é verdade, existe uma pressão maior hoje sobre o Congresso para enfrentar esse tipo de agenda. É nisso que a gente aposta. É que há uma pressão maior. Então, esse país não suporta o ano que vem, de uma hora para outra. Já houve uma redução do auxílio emergencial nesse último trimestre, de 600 para 300. Se houver um corte a partir de janeiro, olha, eu receio que essa casa, o Congresso, não aguente a pressão da sociedade, porque as pessoas vão ficar sem comida em casa e sem remédio, porque não vão ter condição de comprar. Então, é nisso que a gente aposta. A gente vem enfrentando esse debate, esse dever de casa que todos os países, como disse, mais desenvolvidos, mais prósperos, menos desiguais que o Brasil, já enfrentaram. Essa nossa elite, e eu quero encerrar aqui com essa reflexão, o antigo, saudoso Darcy Ribeiro disse algo uma vez sobre essa nossa elite financeira, né? Aliás, a gente no Brasil não produz riqueza, né? A gente produz rico, certo? Está aí a lista da Forbes que vai crescendo a cada ano, né? Com os bilionários brasileiros, já são 200 e tantos bilionários. Então, veja o que acontece. O Darcy disse que essa nossa elite, ele usou alguns adjetivos, ela é mesquinha, ela é cobiçosa, é ranzinza, é azeda, e não deixa o país caminhar para frente, evoluir, avançar, porque não quer pagar imposto. E essa turma adora elogiar os países da Europa, elogiar os Estados Unidos, que lá é mais avançado, mais moderno, mas lá eles teriam que pagar impostos, porque é assim que funcionam nos países liberais, nos países centrais do capitalismo. Taxar super rico não é agenda revolucionária, bolivariana, não. É uma agenda capitalista. Capitalista, dos países capitalistas que tributam mais renda e mais patrimônio do que o consumo. Tá? Só essa ignorância da nossa elite explica por que não se tributa a super ricos no Brasil. Agora, Charles, nesse sentido, tem um discurso que pesa sobre os trabalhadores. Os milionários, eles dizem que se o Brasil taxar os super ricos, vai causar aí a fuga de capitais do país. E se tem uma coisa que o trabalhador, o brasileiro, teme, é perder aí os seus postos de trabalho, sua renda para segurar ali as despesas no final do mês. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. A gente corre o risco disso acontecer por aqui, caso tenhamos a taxação dos super ricos, Charles? Eles já fazem isso. Eles já evadem divisas e recursos do país para paraísos fiscais, já fazem isso. Tá? Se um ou outro vai sair, entende? A maioria vive aqui e acumulou riqueza nesse país. As suas fortunas, as suas riquezas em outros países seria taxada. E é taxada adequadamente. Isso não passa de uma chantagem, inclusive barata. Tá? Todas as grandes nações taxam renda e patrimônio. Por que o Brasil haveria de ser diferente? Então, essa chantagem não cabe. Parece aquela chantagem lá, quando, né, lá em 1989, enfim, na década de 90, quando eles diziam que ia embora do país se o Lula ganhasse a eleição. Enfim, essa turma é chantagista. Só que o país não pode ficar refém dessa chantagem. Nós temos que construir. Aliás, é a Constituição que diz. O artigo 145, parágrafo 1º, está lá na Constituição. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo conforme a capacidade econômica das pessoas. Isso é um princípio básico, isso é elementar, é o óbvio. Nós não podemos, até porque é bom para o ambiente de negócios, é bom para as empresas que haja uma redução da tributação do consumo, porque as famílias ficam com mais recurso disponível, melhora o seu poder aquisitivo para aquecer a economia, estimular a demanda, a produção. Então, taxar menos consumo e mais renda e patrimônio, como eu disse, é a agenda de um país civilizado e é a agenda capitalista. Pois é, viu, Charles? Isso quando você fala esse tipo de chantagem que vem com essa retórica, é exatamente que acaba generalizando e aí faz com que o dono da granja lá da periferia,
que acha que é rico, milionário. O cara que tem um bar lá, tem um pequeno negócio também na periferia, ele também acha que ele é milionário, que ele é rico. O cara que tem uma oficina mecânica e por aí vai. Charles, o que fazer para desmistificar que esta pessoa, que este cidadão que tem um pequeno comércio não está incluso aí nos tidos super ricos do país, Charles? Pois é com esse tipo de conversa, a gente tem feito permanentes diálogos, produzido material, porque assim, como é um tema muito difícil, muito chato, eu diria, muito árido, é um tema que é dominado aí pelos tecnocratas, o compromisso de entidades como a FENAFISC e outros parceiros dessas propostas, desde a proposta da reforma tributária solidária, os estudos da reforma tributária solidária que a FENAFISC junto com a Anfip produziram, com o envolvimento de mais de 40 técnicos, acadêmicos, professores, servidores públicos do fisco. Agora, mais recentemente, esse documento Tributar os Super Ricos para Reconstruir o País, com a parceria do Instituto de Justiça Fiscal, também da Anfip, enfim, várias entidades e vários estudiosos. A gente tem procurado desmistificar, primeiro, essa narrativa de que no Brasil a carga tributária é insuportável e todo mundo já paga muito imposto. Não. A primeira coisa que a gente precisa mostrar é verdade que a maioria da população brasileira, a classe média e principalmente os mais pobres, já tem uma carga tributária elevada. Isso é verdade. Mas também é verdade que esse topo, né, o topo do topo, como eu disse, não paga imposto. E se essa turma começar a pagar imposto, a gente tem a possibilidade de reduzir a carga tributária sobre a classe média e os mais pobres, na medida que reduz a carga tributária sobre o consumo. O problema é esse, é que existe uma máquina de produção dessa repetição dessa mentira, dessa falácia, exatamente para que se interdite no Brasil o debate sobre a tributação. Tá? Então, é um desafio muito grande, não é uma coisa para a gente resolver em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos. A gente já está batalhando, já existe hoje muito mais espaço para esse debate, já se discute mais, a gente já percebe no próprio Congresso mais gente entendendo um pouco mais desse assunto. Enfim, mas a gente tem que ter, ao mesmo tempo que a gente tem que ter o sentido de urgência, a gente também precisa ter paciência para fazer esse diálogo com a sociedade. Agora, Charles, um estudo da Rede de Justiça Fiscal, baseado em dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aponta que os milionários do Brasil fazem manobras aí para não pagarem impostos, né? São cerca de 79 milhões de reais que o Brasil deixa de arrecadar, um valor ali muito equivalente ao da reforma da Previdência, aí, quando o governo diz que prevê economia de 80 bilhões de reais. Por que você acha que ainda não se regulamentou a taxação sobre as grandes fortunas no Brasil? Charles, falta também vontade política. Eu gostaria da sua avaliação nesse sentido. Falta, eu resumiria, que falta debate, falta esclarecimento, mas falta, acima de tudo, correlação de forças favorável. Né? Correlação de forças. As grandes transformações tributárias na história da humanidade, dos países, das grandes nações, elas se deram a partir de algumas condições, ou pelo menos 2 pré-condições. Convulsões sociais, guerras, momentos assim, de muito choque, de dramas, que exigiram para financiar o Estado que os ricos tivessem que pagar um pouco mais do que pagam, botar a mão no bolso. Tá? Tá aí o erguimento do estado de bem-estar social na Europa no pós-guerra exatamente se deu por conta da guerra e da necessidade de reerguer as nações. Então, houve mudanças importantes. O estado de bem-estar social na Europa, ele foi financiado em grande parte pela tributação progressiva. Os ricos tiveram que pagar mais. Tá? Nós estamos no Brasil, nós não vivemos, não experimentamos esses momentos traumáticos, tá? Que exigissem uma mudança, um choque na política, nos políticos, nos representantes do povo. Eles não se sentiram ameaçados, né? O establishment, o status quo não se sentiu ameaçado, tendo que ceder, dar anéis. É um pouco isso, resumindo em palavras
assim mais simples, não houve ainda, a elite brasileira não se sentiu ameaçada no seu poder, na sua sanha acumulativa, não teve que ceder anéis. Eu acho que a pandemia, de alguma maneira, ela colocou esse tema na agenda. Hoje, o grande desafio hoje no país é o que fazer a partir de janeiro com o fim do auxílio emergencial e como financiar isto. Tá? Eu sou capaz de apostar que em 2021 ou a gente enfrenta esse tema da tributação dos super ricos no Brasil para ajudar, primeiro, a capacitar financeiramente o Estado, a ampliar a proteção social. O Estado é o Estado que socorre, é o Estado que salva, é o Estado que apoia as microempresas, por exemplo, para segurar os empregos. É o Estado. E é preciso recurso. Só que a sociedade, a maioria dela, os pobres, a classe média, não tem mais como aumentar a carga tributária desse enorme contingente da sociedade brasileira. Mas tem uma parcela pequena que pode, tem margem, tem muita gordura para contribuir nesse momento. Tá? Então, é preciso capacitar financeiramente o Estado para ampliar a proteção social, é preciso apoiar as microempresas, proteger o emprego, é preciso, portanto, isso, é preciso ampliar o gasto social, tá? E é preciso retomar o crescimento. E nós só vamos conseguir isso enfrentando a agenda da reforma tributária. Eu já percebo liberais no Congresso Nacional falando em taxar os ricos, coisa que era um tema proibido o ano passado, até o ano passado. Eu já vi o presidente da Câmara, um dia desses, Rodrigo Maia, que é um homem, é um neoliberal, um homem do mercado, falando que é preciso taxar os super ricos. Eu vi o relator da Comissão Mista de Reforma Tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, aliás, com quem a gente tem conversado, tem tido bastante espaço de diálogo, também falando que é preciso tributar renda e patrimônio adequadamente no Brasil. Tá? Então, isso já são sinais que foram trazidos ou acesos pela realidade dramática que vive o país com a pandemia.